Eu quero ministrar uma palavra hoje. Enquanto isso, os amigos de casa podem escrever aí nos comentários. O pessoal depois vai me enviar. Em nome de Jesus. Pessoal, abra sua Bíblia no livro de Êxodo. É muito difícil achar esse livro. É o segundo livro da Bíblia Sagrada. Gênesis, Êxodo, bem no comecinho, capítulo de número 1. Glória a Deus. Presta bastante atenção, você que já achou, diga: eu achei, pastora. Diga: eu não. Então eu espero você. As amigas que estão de pé, eu peço desculpas, a gente tentou. Essa mulherada vence mesmo, né? Porque eu falei assim, será que vai encher? Será que não vai? Mas aqui está tudo bonitinho, né? Dos espaços aqui. E glória a Deus por isso. Encheu na medida correta. Pessoal, vamos lá. Êxodo capítulo 1. Deixa eu contar para você. Presta atenção aqui em mim. Presta atenção nessa história. Aqui conta a história dos descendentes de Jacó. E você sabe da história de José. José acabou sendo bem sucedido no Egito. Ele cresceu, virou governador e trouxe toda a família para ficar com ele no Egito. Ok? Até aí você lembra, até aí você sabe. O que acontece? Depois que o tempo foi passando, eles foram se multiplicando, surgiu um rei ali no Egito que não se lembrou de José, nem sabia quem era José. Isso está escrito no versículo de número 8, olha lá. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Eia, usamos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, presta bastante atenção, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos, e peleje contra nós, e suba da terra. Presta atenção aqui em mim, Satanás continua agindo da mesma forma para com o povo de Deus. Você que crê em Jesus, Satanás sabe que você pode ser mais forte do que ele. É ou não é? Satanás, o povo de Deus, jamais passou pela cabeça do povo de Deus que o faraó tinha medo deles, pessoal. Você pode imaginar essa cena? O povo estava vivendo, estava trabalhando, tendo sua vida, mas na verdade faraó estava com medo do povo de Deus, porque se aquele povo crescesse e virasse contra ele, ele estava perdido. Assim é você no mundo espiritual. Quando você entende a potência que você é, minha amiga, acontece o que a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você entende a potência que você é em Jesus e no mundo espiritual, você pode derrubar qualquer barreira. Qualquer uma. Faraó sabia disso, mas o povo não sabia. Qual foi a estratégia dele? Você vai ver e você vai só sacando e vai vendo se Satanás não faz a mesma coisa com você. Faraó usou de estratégias para que o povo não se multiplicasse. Isso continua acontecendo nos tempos atuais. Claro que Satanás não quer que o evangelho se multiplique. Isso é fato. Mas e na sua vida? Ele não quer que você cresça espiritualmente. Então Satanás vai fazer de tudo para que você fique vamos dizer assim, naquela marola espiritual. Ele vai fazer de tudo para que você fique morna. E o que Jesus disse que faria com os mornos? Olha que coisa séria isso, pessoal. Jesus disse que antes vocês fossem frios ou quentes, mas vocês são mornos. E esses eu tenho vontade de vomitar. Mas não é que você é assim. Satanás arma situações para que você fique assim. Foi o que o faraó fez. Olha só, o povo não era assim, mas ele fazia situações. Olha aqui o que ele diz aqui no versículo de número 11. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas. E edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Ou seja, olha aqui para mim. Faraó queria que o povo trabalhasse. Trabalha aí para mim, vai. Vamos ver se esse povo vai ficar desanimado. Mas o povo não ficou desanimado. A Bíblia diz no versículo seguinte, versículo de número 12: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. E tanto
quanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Minha amiga, pode vir a pandemia, pode fechar o negócio, pode fazer o que for, você não pode desanimar, porque você é força pura em Jesus. Jesus te fortalece. Faraó sabia que com aquele povo ele não ia poder, então ele tentou fazer o quê? Minar as forças. Deixa eu tirar a força dessa mulher. E aonde é que Satanás tira a sua força? Às vezes é com seu filho. Quando o filho vem, te ataca, fala coisas que você não gostaria de ouvir. Olha aí o faraó tirando as forças do povo. Aqui eram os tributos, era bastante trabalho. Mas e no mundo espiritual, como é que ele continua fazendo isso hoje? Exatamente assim. Tirando as suas forças, fazendo com que você pense assim, não é possível, Deus se esqueceu de mim. Veio essa pandemia aqui, não foi Deus que enviou não, tá? Toda a normalidade, todo o mal vem de Satanás. Você está vivendo tantas coisas, tantas aflições, mas o povo crescia e se multiplicava. Por quê? Porque eles sabiam o Deus que eles tinham. E outra coisa importante, eles não sabiam de nada que Faraó tinha medo deles. Eles estavam tranquilos, eles estavam vivendo. Às vezes a gente fica focado demais no que Satanás tem feito. Às vezes você vai conversar numa conversa de família, num bate-papo ali da sua família, você fica falando coisas que o diabo fez. Você viu fulano? Morreu. Você viu ciclano? A vizinha morreu. E o médico que cuidou morreu também. Nossa, triste, morreu no acidente, foi atropelado, uma coisa drástica. Diariamente Deus te dá a oportunidade de você plantar o evangelho dentro da sua casa. Mas às vezes você perde. Porque é mais gostoso falar mal. Porque é mais gostoso falar de um assunto triste. Dá mais assunto. Pastora, mas se eu falar do evangelho ali na minha casa, o pessoal sai da mesa. Mas é tudo na calma, na tranquilidade. Na oportunidade que Deus vai te dando. Deus te dá as oportunidades. Você vai aprender isso hoje. A gente está nem no começo ainda, mas já vai ser bem rápido. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. E olha aqui no versículo de número seguinte. Os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida, com dura servidão, em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os serviam com dureza. Pegaram o povo de Deus para ser escravos. Você conhece bem essa história. Então vocês vão trabalhar para mim, e era duro mesmo, pessoal. Era duro. Então as coisas foram ficando piores, mas aquilo não deixou que o povo deixasse a fé de lado. Em algum momento eles vão começar a despertar e buscar Deus, mas não é assunto para hoje. Mais uma lição para nós. Satanás, ou melhor, Faraó, tenta mais uma vez minar a força do povo, porque ele viu que aquela estratégia não deu certo. Satanás vai mudando as estratégias. Você vence numa coisa, venci, glória a Deus, aí vem outro leão para você rasgar. Nossa vida é assim, até a gente fechar o olho e ir para a glória, pessoal. Eu tenho meus leões, você tem seus leões, mas eu rasgo todos eles em nome de Jesus. Eu não aceito ser derrotada, você também não pode aceitar. Eu sei que, eu vou ser bem sincera com você, eu sei que é bem mais fácil aceitar. É mais difícil você dizer, não, eu vou lutar, eu vou vencer. Porque é praticamente como se você estivesse negando a você mesmo, né? Porque às vezes lá no seu íntimo você está triste, está desanimado, não tem como negar. As coisas estão passando, as coisas estão acontecendo, você não vê melhora. Mas você precisa entender o quão forte você é em Jesus e que a vitória virá. É isso que você precisa saber. Mais à frente, no versículo 15, o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá. E disse, quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o. Mas se for filha, então viva. Presta atenção aqui em mim. Outra estratégia agora de Faraó. Faraó quis arrancar o mal pela raiz, não é? Então ele disse assim, deixa eu impedir que os filhos nasçam, porque eu vou impedir que esse povo cresça, né?
E até poderia até ter pensado também, por que deixou as mulheres viverem, né? Porque elas não reproduzem, não reproduzem sozinhas, né? Não nasceria ali uma geração pura dos hebreus, porque elas poderiam se relacionar com os egípcios, né? Pensando dessa forma, mas não, ele quis matar os meninos, talvez por pensar que as mulheres fossem mais frágeis, mais fracas. Numa guerra elas não vão guerrear, mal sabe eles, né? Manda nós que nós vai, né, pessoal? A gente faz tudo, não é verdade? Mas bem, enfim, não é a questão para hoje. Mas olha só que interessante no versículo de número 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservaram os meninos com vida. Olha aqui para mim, presta bastante atenção nessa palavra aqui para você. Muitas vezes Satanás vai colocar na sua vida, presta atenção, situações para você mudar o curso da sua história. Por quê? As parteiras, pessoal, parteira é feita para quê? Para trazer vida. As parteiras tinham o dom e o ministério de trazer vida, mas elas foram solicitadas por uma autoridade para trazer morte. Imagina você tendo que dar uma resposta como essa ao seu superior. É claro que elas não responderam, mas elas ficaram firmes em Deus. Fique firme. Satanás vai todos os dias te dar sugestões para que você fuja do seu caminho original. Pastora, qual é o meu caminho original? Vencer, vencer e vencer. Ser bem-sucedida no seu casamento, nos seus negócios. Se Deus te dirigiu para fazer algo, você tem que crer que você vai ser bem-sucedido até o final. Pode ser pandemia, pode ser dificuldade, pode ser o tempo, pode ser o que for que esteja roubando a sua alegria. Mas você não pode deixar de crer que a vitória virá. As parteiras que tinham um dom natural, podemos falar até sobre dons, elas tinham um dom de trazer vida. Aí vem o inimigo e fala, você não tem esse dom. Coisa nenhuma. Você não tem, não. Você vai trazer morte. Você, minha amiga, foi chamada por Deus para trazer vida. Vida para a sua casa, vida para o seu trabalho. Mas as pessoas, talvez enviadas por Satanás, Satanás vai fazer você pensar que você veio para trazer morte. Entenda isso. Pensamentos conflitantes como esse vão acabar surgindo. Mas elas, o que a palavra de Deus diz? Diz que elas temeram a Deus. Se você não temer a Deus, se você não estiver firme em Deus, a sua força vai para o ralo, pessoal. Olha aqui para mim. Na força do teu braço ou do teu pensamento, você não vai conseguir nada. Quantas vezes você já tentou e não deu certo? Quantas vezes você já tentou mudar? Quantas vezes você já tentou falar? Quantas vezes você já tentou fazer? Mas sem a direção não dá. Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. E nada é nada, minha amiga. Nada é nada. Aquelas mulheres parteiras que foram instruídas por Deus para dar vida, elas continuam no ministério, elas continuam no chamado, independente do que fosse acontecer com elas. Opa, peraí, eu fui chamada para dar vida. Eu não vou retroceder, não vou trazer morte. E mais à frente, aqui continua dizendo, então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes, por que fizeste isso? Que guardastes os meninos com vida? As parteiras com sabedoria disseram a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz aos filhos antes que a parteira venha a elas. Então olha aqui para mim, elas instruídas por Deus, falaram, olha, não dá tempo da gente chegar. Elas se viram lá, elas conseguem parir sozinhas, e quando a gente vê o menino já está lá, já está amamentando e tudo. Não tem mais o que a gente fazer. Olha só, Satanás mudando as estratégias dele aqui. Olha só, mas mais à frente diz aqui no versículo 20, olha, portanto Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Minha amiga, olha aqui para mim. Deus sempre vai enviar o escape, Deus sempre vai enviar as parteiras. Satanás tentando, e Deus vai enviando as parteiras para dar vida. Sabe por que o povo do Egito foi liberto por Moisés? Por causa das parteiras.
Se não fosse as parteiras, Moisés não teria nascido. É ou não é? Tinha que ter mulher no meio, né, gente? Brincadeira. Brincadeira. A mulher sempre está aqui, pessoal, valorizada. Às vezes é a gente que não vê. Ela está sempre sendo aqui valorizada pela própria palavra de Deus. E aqui aquelas mulheres, a palavra de Deus diz que Deus fez bem a elas e o povo continuou aumentando e se fortalecendo muito. E versículo 21, e aconteceu que como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas, ou seja, Deus prosperou, Deus fez com que elas vivessem em família, Deus abençoou aquelas mulheres. Deus sempre vai abençoar quem continua no ministério de dar a vida. Deus sempre vai abençoar, Deus sempre vai honrar. E Deus honrou mais uma mulher também mais à frente. Essa é a mensagem que eu queria trazer aqui, mas eu tinha que falar tudo isso para você. Olha outra estratégia de Satanás através do faraó. Então ordenou o faraó a todo o povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Ele tentou colocando, olha aqui para mim, ó. Ele tentou colocar o desânimo, o peso, não conseguiu. Ele tentou então roubar o quê? Roubar as vidas já desde o início, no ventre. Desde os seus primeiros dias, talvez você tenha uma vida amarga. Talvez você tenha uma vida de dor. Mas Jesus pode mudar o curso da sua história. Creia nisso. Minha amiguinha, presta bastante atenção, porque você não está sentada nesse banco ou em pé aqui nessa parede à toa, não. Você está aqui porque Deus quer que você entenda de uma vez por todas que a promessa que Ele te deu vai se cumprir. Gente, não tem como. Não tem como não se cumprir. Ele te deu, você tem a certeza, então vai firme, venha o faraó que vier, venha o decreto que vier, você não vai se abalar. Venha um decreto pior. Agora todo menino que nascer vai ser jogado no rio. Meu Deus, que tristeza para aquelas hebreias. Que tristeza para aquele povo. Capítulo 2, agora, já versículo 1, diz assim: e foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Aqui não diz o nome, mas a gente sabe que essa pessoa é Joquebede. Joquebede, mãe de Moisés. Versículo 2. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Quem aqui é mãe? Levanta assim a mão. Glória a Deus mesmo, é uma bênção, né, pessoal? O que você não é, você vai ser em nome de Jesus, se você quiser. Né? Que tem mãe que não quer, já está no 5º, fala, não me dá mais não, Deus, que 6 não dá. Né? Tem gente que não quer, né? Mas quem quer será abençoada. Depois você medita no Salmo 113, 9, promessa de Deus para você, tá? Enfim, você sabe que a criancinha com 3 meses, ela vai amamentar, ela é frágil, ela conseguiu esconder, mas com 3 meses já começa a dar os gritinhos, não é? Ela, vai dar ruim. Vai dar problema. Meu Deus, eu consegui esconder até agora. Mas essa criança começou a dar os gritinhos, não vai dar para esconder mais. Então Joquebede, uma mulher inspirada por Deus. Você pode pensar, agora que é a revelação da mensagem de hoje, eu já vou terminar. Aqui diz no versículo de número 3. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou. Com betume, pés e pondo nela o menino. Presta bastante atenção aonde ela colocou o menino. Diz assim: a pôs nos juncos à borda do rio. O que eram os juncos na beira do rio? Vamos falar que é aqueles galhos que ficam na beira do rio, aquela coisa assim? Se você coloca ali, só se tiver uma correnteza muito forte para levar embora. É ou não é? Se você, quem já viu o rio aqui sabe, né? Aqueles rios com bastante junco, né? Bastante coisa assim na frente. Ela foi inteligente. Por quê? Olha aqui, bastante atenção aqui em mim. O rio, naquele momento, para os hebreus, significava um lugar de morte. Mas Joquebede não viu como a maioria. Ela olhou aquele rio e falou assim: aqui vai ser lugar de vida. Ela viu aquele rio e falou assim: lá está a minha esperança. E eu vou colocar o meu filho ali. É muito forte, pessoal. Ah, mas é tempo de pandemia, ninguém está chamando ninguém para trabalhar. O pessoal pode ver o tempo de morte, mas você tem que ver tempo de vida.
Você tem que ver vitória chegando e não derrota se aproximando. Deixa a derrota para lá. Joquebede viu ali a oportunidade dela vencer. E ela então, com muita talvez dor no coração, mas com certeza, ao mesmo tempo, ela coloca o filho ali. E o que ela poderia ter feito com a Miriam, que é a filha dela, estava ali do lado, você vai ver mais à frente. Miriam, o negócio é o seguinte, deixamos Moisés aqui e vamos embora para casa, porque eu não aguento ver essa cena. Vamos embora, sentimental, né? Poderia ser assim? Poderia, mas ela não fez. A palavra de Deus diz que quando ela colocou, diz assim no versículo de número 5, e a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos. Pessoal, Moisés não estava assim, navegando lá no rio. Ele estava no mesmo junco lá. A filha do faraó achou ele lá, nos juncos. Foi ou não foi? Ela deixou onde? A mãe de Moisés deixou nos juncos. E a filha de faraó achou ele nos juncos. Ele não precisou nem navegar, pessoal. Estava ali, esperando a bênção chegar. Joquebede, então, olha o que a irmã de Moisés ela faz. Vamos aqui no versículo 6, a filha ainda de Faraó. Abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele. E disse, dos meninos dos hebreus é esse aqui. Olha aqui, presta bastante atenção. A filha de Faraó vai lá se banhar no rio. Mais um dia, como outro qualquer. Ela então vai lá e fala, é um hebreuzinho. Mas ele é fofo. Ele é bonitinho, esse menino. A filha de Faraó poderia ter falado assim, chama lá o meu pai, que tem um hebreu menino aqui que não foi morto. É ou não é verdade, pessoal? Poderia ou não poderia? Mas Deus sabe fazer a obra. Fez um menino bonito que só vendo. Fez um menininho ser irresistível. Por isso que a Bíblia diz que ele era formoso. A Bíblia fala tudo, você tem que prestar atenção em tudo, pessoal. Ele era formoso. Ela, quando olhou para ele, se apaixonou. Tudo era parte do plano de Deus. Ainda que você tenha que lançar algo no rio, lança crendo. Ainda que você tenha que plantar algo doloroso, planta crendo na colheita. Nada mais, nada menos. O que Joquebede fez ali foi uma plantação. Por quê? Você vai entender o porquê. Mas aqui no versículo 7... a irmã que já estava ali na fé, lembra que eu falei para vocês que elas poderiam ter ido embora? Deixa aí o Moisés e vão embora, porque vai que alguém vê a gente aqui. Não, elas não tiveram medo não. A irmã dele ficou acompanhando, e olha o que a Bíblia diz que forte aqui, ó. Então disse a sua irmã, aqui ó, acho que eu pulei aqui. Versículo 7, então disse sua irmã, a filha de Faraó, irei eu a chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti? Ah, Miriam, inteligente. Miriam era inteligente, a irmã do Moisés. A Bíblia diz aqui, eu acho que eu pulei mesmo. Aqui ó, no versículo 4, volta lá. Volta lá no versículo 4 que eu pulei. A irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Presta atenção aqui em mim. Miriam sabia que ia acontecer alguma coisa. Mas ela não ficou lá sabendo que ia acontecer uma coisa ruim. Caso contrário, ela não teria ficado lá, é ou não é? Ela, deixa eu ver o que vai acontecer, porque eu vou ver meu irmão morrendo. Não. A Bíblia fala que ela ficou lá para ver o que ia acontecer. E se ela ficou, é porque ela sabia que era coisa boa. Planta sabendo. Coloca ali a sua plantação, a sua renúncia. Coloca sabendo que tem retorno. Que tem vitória. Miriam ficou ali observando o que ia acontecer com o menino, porque ela já sabia que ia acontecer. Quando a filha de Faraó chegou, viu o menino, ela já estava, o quê? O que a Miriam fez, pessoal? Naquele lugar, que era lugar de morte, que poderia ter acontecido pior, ela ficou crendo no agir de Deus. Realmente não tinha mais nada que elas pudessem fazer ali. O que estava no alcance delas, elas fizeram. Que foi colocar o menino no rio. Às vezes, o que está no nosso alcance para fazer é muito doloroso. Mas a gente tem que fazer, senão a gente não vê o agir de Deus. Se Joquebede ficasse com aquele menino em casa, o que ia acontecer? Às vezes você acha que é a melhor estratégia.
Às vezes ela achava que a melhor estratégia era continuar ali, não, crendo. Olha só, a fé. Olha a fé que, né? Não, eu vou ficar aqui porque eu creio que ninguém vai bater na minha porta. Daí bate. Porque você não quer passar pela sua cabeça que você tem que ir lá no rio colocar o menino ali. Porque é mais difícil. É mais doloroso. O mais fácil é ficar escondendo e ficar na fé. Na fé. Mas você não tem fé para fazer, você não tem fé para determinar. É mais fácil você dizer, meu filho está na mão de Deus, do que você realmente ir lá falar com ele, filho, isso aí não é certo. Às vezes é mais fácil você falar, meu casamento está na mão de Deus, mas você não quer construir um casamento saudável. Você quer continuar sendo a mesma. Às vezes é mais fácil você tentar esconder o filho em casa, mas aí o guarda vai bater e vai levar ele. Joquebede sabia disso, colocou o menino lá nos juncos, crendo que algo ia acontecer. A irmã também crendo que algo ia acontecer. Quando a Miriam viu o agir de Deus, ela já sabia o que fazer. Filha de Faraó, quer que eu chame alguém para amamentar o menino? Às vezes você sabe o que fazer, é só esperar o agir de Deus. Porque na hora certa você vai fazer. Na hora certa vai acontecer. Mas que vai. E Deus é tão maravilhoso, que aqui não fala assim, provavelmente não demorou muito para que a filha de Faraó viesse. Senão o menino ia morrer de fome. Né? Vamos pensar na parte humana da coisa aqui. Né? Mas olha só, olha aí a bênção agora. A volta da vitória da Joquebede. Olha aí no versículo de número 8. E a filha de Faraó disse-lhe, vai, e foi-se a moça e chamou quem? A mãe do menino, povo de Deus. Chamou a mãe do menino, coisa assim inexplicável, é o que Deus faz. E aí no versículo 9, então lhe disse a filha de Faraó, leva esse menino, cria-mo e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou, e aí sim deu o nome, né, pessoal? E aí chamou o nome de Moisés e disse, porque das águas o tenho tirado. Porque Joquebede creu contra as evidências. Joquebede permaneceu. A irmã ficou firme, vai acontecer alguma coisa, e aconteceu muito mais do que elas esperavam. O filho volta para a mãe e a mãe ainda ganha um salário para cuidar do filho. Que mãe não queria um salário para cuidar do filho? Eu queria. Não ganhamos nada, né, pessoal? A gente não ganha nada, mas ganha amor, né? Ganha beliscão, ganha beijo, ganha abraço. Às vezes ganha umas malcriações também, né? Mas a gente vai aprendendo com Jesus. O que Joquebede teve aqui? A porção dobrada. Ela teve muito mais do que ela pedia ou pensava. Ela só queria que o filho dela ficasse vivo. Ela só queria que o filhinho dela ficasse vivo. Você só quer seu casamento, você só quer a sua empresa aberta. Mas Deus tem para você muito mais do que você tem pedido ou pensado. Não é só uma curazinha, não. Deus quer fazer você ter vida abundante nele. É claro que ninguém chega na igreja querendo ser batizado com o Espírito Santo. A gente chega com uma luta, a gente chega com um problema. A gente chega numa adversidade, chega na lama. Mas o que Deus tem para você é muito mais do que tirar você dessa. Mas é te dar muito mais do que aquilo que você tem pedido ou pensado. Joquebede recebeu muito mais. Além dela ter o filho de volta, viu o menino crescer. Ele falou as primeiras palavras com a mãe. E ainda tinha um salário. Tinha vida boa ainda para cuidar do filho. É só Deus que pode fazer isso. Isso não se explica, isso jamais passou pela vida dela. E por que ela... Lição final, por que ela teve essa vitória? Porque ela não viu naquele lugar de morte a morte dela ou da família dela. Na pandemia, nesse tempo todo que estamos vivendo, triste, de fato, ainda real. Perdemos amigas, perdemos parceiras de trabalho, por causa dessa doença. Ela é real.
Mas o nosso Deus também é real. E no lugar de morte haverá vida e porção dobrada. Em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Então fique de pé que agora nós vamos orar. Vamos louvar a Deus, abrir o nosso coração. Existe poder nesse nome, o nome de Jesus. Aleluia. Quem crê que do rio vai sair vitória? E não é uma simples vitória não, é a porção dobrada. Joquebede deu a volta da vitória, deu a volta por cima, deu a volta do que você quiser. Porque ela não teve medo. Ela colocou ali, foi doloroso, foi triste. Mas ela sabia que algo ia acontecer. E ela permaneceu. Aleluia. Vamos cantar, pessoal? Fazer essa mulherada entrar na presença de Deus aqui. Em nome de Jesus. Tenha pressa de sair da presença de Deus, não. O melhor está por vir. Amém? O melhor está por vir. Feche seus olhos. E agradeça a Deus. Vai tocando, vai tocando. Agradeça ao Senhor por essa palavra. Pai, obrigada. Oh, obrigada, Jesus. É você e Deus agora, irmã. Não tem ninguém te olhando. Quanto tempo você não fazia isso, né? Esse tempo de pandemia talvez te enfraqueceu na fé. Talvez deixou você abatida, triste, desesperançosa. E hoje você veio numa tentativa desesperada de voltar a se animar. Voltar a tentar ter o rumo na vida. E essa palavra veio de encontro ao teu coração. Quando o Senhor te diz, pode ir, pode lançar, porque eu vou te devolver dobrado. Eu vou te devolver dobrado. Oh, Pai, o Senhor é fiel. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Há poder. Há poder do nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Mais uma vez, diga: há poder no nome de Jesus. Diga: há poder do nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Para o quê? Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar.